Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, revista do adulto cristão, da Escola Bíblica Dominical, das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira. A revista é da Convicção Editora, que pertence à nossa convenção já referida. Nós vamos tratar de um assunto sumamente importante, que é salvação e eleição. Observe que nós estamos na quarta lição. Esse assunto, assim como os demais, são partes integrantes da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Um documento de fé muito bem escrito, por sinal, que é um documento indicativo, isto é, indica aquilo que nós cremos. Em relação à salvação e eleição, para se ter uma ideia, no meio desse emaranhado teológico cheio de discussão, nós temos uma asseveração do texto que diz que a eleição é em Cristo, porque há menção do termo nele, ou seja, nele, isto é, em Cristo, nós somos eleitos. Quando se fala em eleição, muita gente fica naquela discussão se adota aquela corrente de Armínio ou de Calvino. Ora, é uma discussão que, cá entre nós, não leva a lugar algum. Primeiro que Calvino e Armínio nunca se encontraram para discutir, para debater o assunto. Mas aqueles seguidores dos dois homens respectivos, esses sim, durante mais de 500 anos, continuam se debatendo, literalmente porque estão se digladiando para mostrar quem é que está com a razão, quem é que está errado, e etc e tal. Enfim, é uma discussão que eu julgo estéril. E cá entre nós, eu gosto sim do teor bíblico, eu gosto de questões teológicas, mas debate, vou dizer assim, eu saio de fininho, eu fujo, porque a pessoa gasta uma energia enorme, há um desgaste muito grande, e cá entre nós não há nenhuma, vou dizer assim, importância no final das contas. Porque se você, por exemplo, investisse tempo e energia para alcançar mais pessoas para Cristo, para literalmente evangelizar, fazer missões, você estaria contribuindo muito mais do que esse tipo de discussão da qual eu estou descrevendo. Não quero aqui generalizar, um debate sadio no âmbito teológico ou no não eclesiástico, onde impera o respeito, onde os debatedores realmente se calam para ouvir, isto é, escutar o que o outro está a dizer, e, por sua vez, oferece algo para agregar, somar dentro da temática. Agora, mas isso aí certamente são exceções, mas eu não quero aqui, em hipótese alguma, ser liviano e generalizar. O nosso assunto é salvação e eleição. É o que nós temos aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar sobre o que é salvação, conforme o destaque feito. Nós temos como proposta alguns textos bíblicos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e o Romanos, capítulo 6. O nosso textual é este aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu vou fazer a leitura desse texto de ouro e você pode acompanhar em sua versão. Diz assim a palavra de Deus:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, crente, tem algo em comum comigo. Nós temos o mesmo Senhor. O Senhor não é apenas meu, não é apenas seu. O Senhor é nosso. É nosso não porque nós o temos, é porque ele nos tem em suas mãos potentes e benevolentes. Desta forma, eu me dirijo a irmãos em Cristo, das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, irmãos de outras denominações, e tem algo em comum: Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus nosso. E por esse motivo, eu vou aqui isentar-me de toda e qualquer polêmica rasteira, porque o objetivo não é causar, tampouco lacrar neste vídeo, mas realmente oferecer algo que venha contribuir para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, para você que é professor, quando não o secretário ou até mesmo o diretor da Escola Bíblica Dominical. Já foi feita essa leitura do versículo de número 23 e a gente pode trabalhar um pouquinho sobre o que é salvação. É importante que se diga que a salvação é dada por Deus pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo. Eu gostaria de me reportar ao texto do apóstolo Paulo, embora não está nesta lição, mas de Efésios, capítulo 2, texto por demais conhecido, quando no versículo de número 8 e 9 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Com base nesse texto lido, Efésios 2, 8 e 9, a gente pode pontuar algumas coisas. Veja bem, observe que a salvação é pela graça. Às vezes eu ouço o pregador: a salvação é pela fé. Sim, inclui a fé da pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas o texto, é claro, é por demais cristalino. Ele deixa patente diante dos nossos olhos, portanto, de que há essa ação salvífica graciosa da parte de Deus. A gente nunca pode se esquecer de que a salvação é pela graça, mediante ou através da fé em Cristo Jesus. Não é simplesmente pela fé, mas é pela graça de Deus. Essa fé, no caso, é o meio, mostra que é através de Jesus. Mas essa salvação, ela é graciosa porque nos é dada. Nós não conquistamos a salvação. Nós não temos sequer condição de fazer com que haja, após a salvação em Cristo, inicialmente, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, de tentar fazer com que haja uma manutenção desta salvação. Tipo, eu vou fazer as coisas para que venha garantir ou manter a salvação. Gente, ninguém garante a salvação, a não ser a pessoa de Cristo. Tanto essa ação salvífica quanto a manutenção, vou dizer assim, da própria salvação do indivíduo encontra-se exclusivamente em Jesus. Nada que a gente venha fazer, quer sejam através de boas obras, vai fazer com que essa salvação seja, vou dizer assim, concluída, ou quando não efetivada. Porque tudo isto é uma ação de Deus.
Somente Deus pode salvar o homem. O homem não pode fazer absolutamente nada. Acontece que há um convite salvífico, o homem responde a Deus através da fé, quando ele deposita a fé na pessoa de Cristo, reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Mestre, como Deus, e acata esse senhorio, e ele se torna uma pessoa salva por conta deste encontro pessoal, real, no sentido, porque é algo que verdadeiramente acontece, que muda a nossa história, a nossa essência, e esse evangelho é implantado dentro do nosso coração, e essa centelha divina faz com que seja gerada, seja gerado, digo, uma nova criatura. E o fato de sermos nova criatura faz com que a gente tenha essa habilitação ou capacitação para andar em novidade de vida. A segunda observação que eu quero fazer no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, é que existe um entendimento por alguns de que o que vem de Deus, no caso como dom, é a fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a pessoa entende que o dom de Deus descrito nesse versículo trata-se de quê? Da fé. Ora, se a gente entender desta maneira, você vai ter que concluir que você não pode sequer responsabilizar uma pessoa que não é salva porque não recebeu da parte de Deus esse dom, o dom da fé. Para um pouquinho e pensa. Se eu tenho de Jesus, é porque eu recebi o dom da fé. Se eu não tenho Jesus, eu não recebi o dom, eu não posso tampouco ser responsabilizado. Que negócio é esse? Querer impor algo à pessoa, pressionar tal indivíduo, se ele sequer recebeu esse dom numa referência à fé. Acontece que eu tenho um entendimento que outros estudiosos também corroboram de que o entendimento adequado aqui desse texto é que o dom de Deus trata-se não da fé, mas da salvação, dessa salvação graciosa, desse ato salvífico. Porque quando você lê o capítulo 2 de Efésios, lá no versículo 1, vai dizer que ele vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, vai mostrar que anteriormente nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, etc. e tal, que operava em nós como filho da desobediência, e assim nós andávamos, fazendo as vontades da carne, etc. e tal. E quando chega no versículo 8, quando diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ponto, vírgula. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta segunda parte, depois desse ponto e vírgula, não se refere à fé, e sim ao que é dito dentro do corpo, ou dentro do próprio contexto. É só você fazer a pergunta: o Paulo está falando de quê? Paulo está falando de salvação. Paulo está falando de uma salvação salvífica. Digo, salvação salvífica, desculpa a redundância, eu me equivoquei aqui. Eu bati os olhos, por salvação graciosa. É a graça de Deus em ação e que vai operando essa salvação. Logo, o versículo está dizendo que o que é dom de Deus é justamente a salvação e não a fé, como muitos entendem.
Então, é importante que você atente para esse fato. Até porque, em vários textos da Bíblia, numa referência ao Novo Testamento, você vai sempre ver que a salvação é outorgada, a salvação é dada de forma gratuita, como um presente, mas nunca nos é dito que a fé é um presente, mas a salvação sim. Aí você faz jus a todo o contexto neotestamentário e você interpreta segundo este de maneira adequada. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Destaque, ponto e vírgula, segue, e isto não vem de vós. Isto que não trata-se da fé, e sim dessa graça salvífica ou da salvação pela graça. Porque o assunto tratado desde o versículo 1 até aqui não é fé, é salvação. Entendeu? É assim que você vê e compreende o texto não apenas na língua original, que é o grego, mas também na língua portuguesa. Porque dentro de um parágrafo, nós temos uma ideia central, um assunto. Assim, pois bem, logo a gente concebe que o dom de Deus que se trata aqui é a salvação. Depois de fazer essas colocações, eu me reporto agora na página de número 23 e faço uma leitura sucinta do que o autor nos deixou. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens, que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Deve-se dizer que o sinal mais evidente da verdadeira conversão é a atitude de não pactuar com as relações do pecado e com a tendência em desculpar-se, negando a própria culpa. A culpa não é mais ocultada, mas confessada. E o Senhor se torna um abrigo na necessidade, quando a vida é preservada da tribulação e cercada de alegres campos de livramento, apesar de toda a culpa. E a seguir, a gente vai trabalhar aqui com alguns elementos já mencionados. Começamos então com a regeneração. Regeneração é o que nós vamos falar. A regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido. É o nascimento do alto, é o nascimento efetuado por Deus, através do seu Santo Espírito. O homem, ele é feito de uma nova criatura. Ele que até então uma criatura, ele passa a ser feito o quê? Filho de Deus. É justamente nesse nascimento que a gente é regenerado, a gente nasce de novo e, por consequência, a gente vai fazer o quê? Andar em novidade de vida. Veja bem, tenta visualizar e vamos imaginar que você esteja indo para a direita. Você está caminhando para a direita e quando você se converte, você dá aquela meia volta e você se volta para o lado esquerdo. É apenas uma simples ilustração. E você está caminhando, e quando você vê, digamos assim, o horizonte, você percebe que está a anos-luz da perfeição. Você já fez aquela volta, aquele retorno, que a gente chama de conversão,
mas está muito distante, porque você não alcançou a perfeição. Ora, o indicativo de que você é um salvo em Jesus não é necessariamente a demonstração de atos perfeitos na sua vida, porque isto é impossível enquanto nós aqui vivemos, mas sim a direção. Se antes você estava numa direção e agora está em outra, no sentido totalmente contrário, e está caminhando e caminhando cada vez mais e mais, mesmo que esteja, como eu disse, a anos-luz da perfeição, isto já é um indicador de que você é um salvo em Cristo Jesus, porque você não caminha na direção de outrora, você já está caminhando numa direção quando você se volta para o próprio Deus, consequentemente para as coisas concernentes ao reino de Deus. E a salvação é isto, é uma obra do Espírito Santo em que o pecador, ele recebe o perdão, ele vai receber a justificação, a, a, a adoção como filho de Deus. Você que até então é uma criatura, se torna uma nova criatura, sim, mas você também é transformado, feito, vou dizer assim, e se torna um filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Isto mesmo, nós somos filhos adotivos. Você recebe a vida eterna, e essa vida eterna não tem fim. É inconcebível a ideia de que um crente, desculpe a redundância, verdadeiro, perder a salvação. Primeiro que a salvação é recebida da parte de Deus. Segundo que Deus garante essa salvação. E Ele nos dá não uma vida temporária, uma vida transitória, mas uma vida eterna. Uma vida que tem uma durabilidade para todo sempre, por toda eternidade, e que se inicia justamente quando nós aceitamos a Cristo Jesus e vai perdurar por séculos e séculos, enfim, por toda eternidade. E a garantia da salvação é que quando o homem se torna filho de Deus, não tem nenhum poder terreno, demoníaco, que pode desfazer esse estado de filiação. Porque quando você se torna filho de Deus por adoção, repito, mas ainda assim filho de Deus, através do sacrifício de Jesus, você se torna um filho de uma vez por todas. Não existe ex-filho, não tem como desfiliar-se em relação a esse quesito espiritual. Ah, eu era filho de Deus, agora não sou mais. Quem disse isso? Porque quem operou essa regeneração não foi homem algum, mas sim o próprio Espírito Santo, de maneira poderosa, e por mais que seja uma ação, digamos assim, silenciosa, mas completamente eficaz. E você pode ter a certeza que se houve essas duas condições, de você como pecador, de ser regenerado, isto é, de nascer de novo, e as duas condições é o arrependimento e a fé. Fé na pessoa de Jesus. Não é fé na igreja, não é fé na fé da sua avó, na dependência da fé da sua mãe ou de alguém que você admira por ser um cristão, mas é fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. A gente agora pode passar para um outro tópico, um assunto que é a justificação, que engloba essa salvação. A justificação, ela ocorre o quê? Simultaneamente com a regeneração. É aquele ato pelo qual Deus,
considerando os méritos do sacrifício de Cristo Jesus, absolve no perdão o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante dele e de correção diante dos homens. Note que tanto a regeneração quanto a justificação trata-se dessa mesma obra inicial no coração ou na mente do crente, daquele que se converteu, aquele homem que se voltou, homem ou mulher que se voltou para o Senhor em arrependimento e fé. E algumas conversões são dramáticas, mas nem todas. E a gente não pode estabelecer uma conversão como padrão, mas o fato é de que nós somos salvos, o Espírito Santo trabalha em nosso ser, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós concebemos que somos de fato pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo Jesus, reconhecemos o seu senhorio e nós vamos saber, à luz da Bíblia, à medida que nós formos estudando, mesmo já tendo sido salvos lá atrás, no momento da conversão, que engloba essa salvação, mas a gente vai aprendendo que naquele exato momento, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e colocamos nas mãos de Jesus, ocorreu o quê? Simultaneamente, a regeneração, a justificação e passou a ocorrer o que nós chamamos de um processo que se iniciou justamente ali, naquele ato salvífico, que é o nosso outro assunto, a santificação. Aí passa a haver a santificação. A gente comumente diz que é um processo, porque ele vai começar lá na regeneração e vai conduzir, vai levar o homem à realização dos propósitos divinos para a sua vida. E essa santificação vai capacitar ou habilitar o crente a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença do próprio Espírito, e uma vez o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, transferindo poder espiritual, para que nós sejamos o quê? Testemunhas de Jesus. Não é receber o Espírito Santo para obter poder, para nos apresentar, fazer apresentação, sermos vistos, atrair a atenção para os nossos feitos. Não. É receber uma capacitação do alto para sermos testemunhas autênticas de Cristo Jesus. Agora, caminhamos para este último assunto aqui da revista, no tocante à salvação, regeneração, justificação, santificação e agora glorificação. Como é que a gente pode entender a glorificação? É aquele ponto culminante da obra da salvação. Eu preciso ler, está aqui na revista, para que você compreenda melhor, Romanos, capítulo 8, porque o apóstolo Paulo, no versículo de número 30, vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O capítulo 8 fala de vários assuntos. Fala sobre a nova vida debaixo da graça de Deus, nesse ambiente gracioso, segundo um espírito de santificação, um espírito de santidade, o qual vai fazer com que nós sejamos e nos tornemos filhos adotivos, vai mostrar sobre as primícias do Espírito, a esperança, a intercessão, a eleição, enfim, assuntos bíblicos e teológicos que nós precisamos absorver e incutir na nossa mente. E a gente pode dizer
que o ponto máximo, mais alto, dessa obra de salvação chama-se de glorificação. É aquele estado final, permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E o conceito, meus irmãos, de futura inculpabilidade e irrepreensibilidade também, que se encontra justamente em alguns textos. Vou deixar aqui a referência bíblica. Queira ler depois, por gentileza. Efésios, capítulo 1, versículo 4. E Filipenses, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Aí a nossa perfeição moral ou espiritual será atingida pela ausência da tentação, pois a fonte do pecado, do mal e da tentação terá sido vencida de maneira conclusiva, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 até versículo 7 até o 10. Repito, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 até o 10. Depois da gente falar sobre estes assuntos, a gente vai tratar agora o que é eleição. A eleição é em Cristo Jesus. É nele, porque a nossa redenção, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Tito, no capítulo 2, lá no versículo 14, ele fala assim: que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Ou seja, a gente tem nesse texto esse sacrifício vicário da parte de Cristo e que se deu a si mesmo para nos remir, resgatar. De quê? De toda iniquidade. E fazer mais o quê? Purificar para si um povo todo seu. Não está no script, mas eu quero mencionar aqui algo que me chama a atenção. Quando a gente lê Mateus, lá no capítulo 1, já que a gente está falando aqui sobre purificar o povo para si, eu associo de uma forma direta, não inconsciente, porque eu tenho consciência dos versículos que eu leio e que me chama a atenção. Mas quando Jesus nasceu, estava prestes a nascer, fala assim no capítulo 1, versículo 21. Ela dará, ela, numa referência a Maria, dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Percebeu aqui? Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. E lá, em Tito 2, 14, conforme nós lemos, fala que, na parte B, diz assim, do versículo, que Jesus iria redimir, sim, de toda iniquidade, para purificar para si. Purificar. E, e lá fala salvar o seu povo dos pecados. Ou seja, o povo de Deus, e realmente de Deus, é um povo santo, separado para Deus, por Deus, para o serviço real, que é separado, vou dizer assim, da maldade, da iniquidade, e que não coaduna com as coisas imorais e mundanas. O povo de Deus é santo. E se porventura não há essa santidade patente no seio evangélico, alguma coisa está fora do lugar. E não é nada errado no tocante ao evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O evangelho muda, molda e transforma as pessoas. E se as pessoas não estão demonstrando evidências da salvação, por condutas corretas,
Não com perfeição, porque não se espera a perfeição de ninguém. Mas se as pessoas estão na prática do pecado, alimentando pecadinhos chamados por estes de estimação, isso é um sinal indicativo de que não houve ainda uma genuína salvação ou conversão. As pessoas ainda não se voltaram para Deus. Agora, quando se volta para Deus, não vai se exigir uma perfeição. Pode o indivíduo estar a anos-luz desta, porém, a sua direção é outra. Antes ele ia para lá, agora ele está indo no sentido contrário, porque ele realmente se converteu. Ele foi convencido pelo Espírito Santo, se arrependeu e se torna um seguidor de Jesus. A eleição é bíblica, a predestinação de igual modo, e, repito, em Cristo Jesus. Deixo as discussões para os outros. Aqui não é momento de debate. Mas o que a gente pode falar sobre o que é eleição? A doutrina da eleição é uma das mais vitais da Bíblia e uma das menos compreendidas, e talvez uma das mais debatidas. Mais de 500 séculos as pessoas têm debatido sobre este assunto. O vocábulo eleição não aparece no Antigo Testamento, é encontrado apenas em versículos do Novo Testamento. Mas a palavra eleito ou escolhido aparece 4 vezes no Antigo Testamento e 16 vezes no Novo Testamento, como, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 9, e Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Já a frase eleitos juntos com aparece em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A ideia aqui, segundo o autor, a palavra grega original por eleição significa escolha ou ordenar. Conquanto a eleição inclua Deus e o homem, a iniciativa é a de Deus e não a do homem. Então, vamos enfatizar aqui. A, a iniciativa da salvação sempre é do homem, até porque, não está aqui na revista, mas subentende que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Não é assim? Morto não tem vontade, a não ser que um poder opere nele. É justamente o poder do Espírito Santo que vai trabalhando na sua mente, no seu coração, e vai convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E, conforme na página 24, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus desde a eternidade de pessoas para a vida eterna segundo a riqueza da sua graça. Na concepção da nossa declaração doutrinária, a eleição, a predestinação é tudo segundo a presciência de Deus. Para se ter uma ideia, há um texto que eu estou agora procurando aqui na minha Bíblia, e fala justamente sobre isto. Capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a eleição é segundo a presciência de Deus. Dito de outra maneira, na eternidade, Deus, sabendo que de antemão aquelas pessoas que livremente e de forma espontânea aceitariam a Cristo Jesus, a estas pessoas ele elegeu, ele predestinou, porque a eleição é feita, ou vou dizer assim, decretada lá na eternidade. Mas segundo o quê? Segundo a presciência de Deus. Em relação à revista,
ela traz alguns pontos que eu não vou me deter. Pontos que eu penso que não seria tão proveitoso aqui, uma questão de tempo. Eu não sei quem tem acesso à revista ou não, e talvez isso dificultasse um pouquinho a compreensão, já que tem vários textos que são trabalhados. Mas eu posso, vou dizer, salientar uma questão referente ao livre-arbítrio do homem. A Bíblia coloca de encontro à soberania de Deus a livre escolha ou a vontade do homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem é uma personalidade que tem o direito de escolher livremente. E não é à toa que é capaz também de sentir culpa. Ele é moralmente responsável por suas decisões. A soberania divina não anula a liberdade, pois, do contrário, o homem seria uma simples máquina incapaz de comunhão com Deus. Aqui na minha localidade, há trem, e a gente, de vez ou outra, está atravessando a linha do trem. E tem dois trilhos por onde a locomotiva passa. A soberania de Deus caminha junto com o livre-arbítrio do homem. Ou seja, Deus continua e vai permanecer sempre soberano. Mas o homem, como ser moral e responsável, ele também vai continuar exercendo o livre-arbítrio. Então, a eleição, assim como esses trilhos que eu estou agora visualizando mentalmente, os trilhos de um trem, do qual sempre estou atravessando, aqueles trilhos ali, vou dizer assim, podem ser comparados de um lado a soberania de Deus, do outro lado o livre-arbítrio do homem. E já caminhando para o final, já que a gente falou sobre esse livre-arbítrio do homem, eu queria falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu julguei importantes. Vejamos, a iniciativa de Deus na salvação não priva ninguém de salvar-se, porque ela visa a salvação de todos. Jesus frisou bem este fato quando ele pronunciou a parábola lá do filho pródigo, por demais conhecida. Também em João 3,16 está bem acentuada esta ideia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade é que Deus predestina que aquele que crê será salvo, assim como o que não crê já está condenado. É verdade também que predestinou o meio da salvação, um único meio, com exclusão de qualquer outro. Mas Deus não predestinou os que haviam ou os que não haviam de crer. Decretado está, porém, que todo aquele que crê será salvo, assim como o que não crê será condenado. A gente precisa conceber isso, incutir na nossa mente e no nosso coração. Deus é soberano, mas ele toma a iniciativa da salvação da humanidade. A salvação está em Deus, com Deus, mas ele não vai privar ninguém do grande privilégio de buscar e aceitar a salvação que se acha em Cristo Jesus. Discussão à parte, quer dos seguidores de Armínio, quer dos seguidores de Calvino, nos dias atuais, eu queria apenas terminar dizendo o seguinte: a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é uma posição que eu chamo de intermediária, isto mesmo, porque as pessoas só falam nos pontos de Armínio e nos pontos do calvinismo. Mas, vou dizer assim, esta declaração doutrinária, ela fica aqui, vou dizer assim, no meio. E por isso eu a chamei de intermediária. E é bom que você leia,
a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, se você é um membro de igreja batista. Todo pastor ele precisa conhecer a declaração doutrinária, ele precisa saber o documento indicativo e, sobretudo, o documento normativo, que é a palavra de Deus. Deus abençoe imensamente a sua vida, continue usufruindo deste canal através da Escola Bíblica Online. Se houver qualquer pergunta, alguma dúvida que surgiu durante o estudo sobre a temática, você pode deixar o seu comentário que no tempo hábil eu estarei respondendo cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Amém.